ao vivo. Muito bem, como prometido, estamos aqui, né? Hoje nós estamos no Setembro Amarelo. Como havia anunciado, né, no meu momento de folga em casa, estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre essa questão e esse tema que é o Setembro Amarelo. Convidamos a psicóloga do CREAS, né, a Letícia, que é psicóloga do CREAS, Centro de Referência Especializado da Assistência Social. A cada mês uma nova cor para chamar a atenção em um referido assunto, né? Depois do Agosto Lilás, agora temos o Setembro Amarelo, né, da Letícia. E obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater um papo com a galera que está acompanhando com a gente aí a nossa transmissão. Boa tarde. Boa tarde. Um dos grandes paradigmas é fazer com que as pessoas vão realmente participar dos atendimentos psicológicos, né? Estou dando risada porque realmente é um tema bem complexo. Ainda existe uma grande dificuldade das pessoas acharem que realmente quem vai no psicólogo são os loucos? Existe. Existe? Existe. Então é assim, a psicologia em si ela é muito nova, né? Muito recente no Brasil, né? E as pessoas têm muito ainda dificuldade de aderir ao serviço de saúde ligado para a saúde física, né? Os PSFs, a rede lá inicial lá ainda tem muita dificuldade, por exemplo, com a gestante começar desde o pré-natal, a criança ser amamentada, que eles trabalham isso também. Então, assim, e toda a questão da vacinação também. Então, assim, essa busca ainda da população, né, vem desde lá de trás, né? Temos a revolta da vacina lá anteriormente. Então, assim, a medicina em si, esses serviços de saúde, ele enfrenta algumas dificuldades para ser implantado e aceito e aderido por essa população, né? Então, assim, e a saúde mental, então, é muito mais recente. Então, você ir ao psicólogo, você ir ao psiquiatra, é meio que aquela coisa, se você foi é porque você já surtou, né? Então, assim, já tá lá no último grau, né? Assim, quando a gente fala dessa questão da prevenção, da loucura, acho que a gente tem que se questionar muito, né? Antigamente tinha uma cisão, uma divisão muito grande, né? O louco em si, aquele que era considerado louco, ele tem que ser retirado da sociedade, tem que ir para uma instituição, ficar num manicômio, né? Então, assim, ele é isolado socialmente, né? E durante muito tempo, por exemplo, a homossexualidade foi considerada uma doença, né? E hoje em dia a gente entende que é só uma orientação sexual, mas mesmo assim as pessoas ainda falam da questão da cura gay, né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente vai enfrentando. Então, o próprio significado de loucura em si, ele vai se redefinindo, né? Com o passar do tempo, algumas coisas que não eram consideradas normais, hoje em dia já são, né? Então, assim, hoje em dia a gente entende que quanto mais essa pessoa psicótica, né? Digamos que é aquela que tem alucinação, que tem delírio, enfim, nesse sentido, certo, ela tiver inserida na sociedade, melhor é, né? Então, assim, ela vai ser atendida pelo CAPS, né? Mas ela retorna para a sociedade, ela tem que estar inserida em todos os espaços sociais, no espaço familiar, né? Então, assim, antigamente você ia para o manicômio e você não saía lá mais nunca, né? Então, assim, era até morrer, era como se fosse uma centena. Então, você ter um transtorno mental era como se fosse uma punição. Você vai para o manicômio, você fica aprisionado ali, né? Então, assim, você perde todos os vínculos familiares e sociais, enfim. E hoje em dia a gente tem uma outra definição disso, né? E, assim, os sintomas neuróticos também estão tomando cada vez mais uma dimensão maior, como a questão da depressão, né? Enfim, da ansiedade, angústia e várias outras coisas. Hoje em dia a gente consegue falar mais sobre isso, desvincular um pouco disso também do discurso religioso, né? Temos o padre Marcelo, que já teve depressão e ele veio a público falar disso, né? Que, assim, o sofrimento psíquico em si é uma condição humana, né? A vida nos angustia, né? Tem dia que você não tá legal, você tá triste, né? Você sente medo, você sente vergonha, você se angustia, você se sente incomodado, então, assim, você sente ciúmes. São vários sentimentos que a gente vai lidando aí na vida e que a gente vai procurar
esses profissionais da saúde mental justamente para ajudar a gente a equilibrar isso e lidar melhor com todas essas questões, né? Eu acho que a grande pergunta hoje em dia é qual é a sua loucura, né? Seria então, isso. assim, né? Então, assim, cada um hoje em dia tem uma loucura, né? E é meio que a loucura é aquilo que cura, né? Porque ela tem a cura no nome, loucura. Então, assim, uns que tomam muito café, né? Demasiadamente, outro que come muito por causa da ansiedade, né? Então, assim, cada um de nós temos algo aí que foge do nosso controle, tem alguns sintomas psicossomáticos, né? Mas ainda a gente vê com muita estranheza esse outro que está num outro registro aí, aquele que não é neurótico, que é psicótico, né? A gente ainda não tem falta de conhecimento, de orientação para lidar com esse outro e com nós mesmos, né? Os neuróticos, enfim, como se a gente tivesse que ser um padrão aí alinhado para sempre e a gente não tivesse conflitos, né? E muitas outras questões aí para debater e a gente cuidar da nossa própria saúde mental, né? Certo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando com a gente aí a nossa live, esperando subir aqui um pouquinho mais as pessoas que estão acompanhando com a gente a transmissão, para a gente adentrar um pouquinho aí no Setembro Amarelo, né? Inclusive o Johnny, né? Johnny Inácio, está dizendo lá boa tarde, dizendo que está acompanhando com a gente aí a nossa live, né? Mas setembro chegou e você, como trabalha no CREAS, né? No Centro de Referência da Assistência Social, qual que é esse, o objetivo aí do Setembro Amarelo? Bem, o objetivo do Setembro Amarelo é reforçar essa questão da prevenção ao suicídio, né? Então, assim, é aquilo que acontece antes de acontecer o ato final lá, que é o suicídio, que a pessoa vai tentar e vai ser consumado esse fato. Então, assim, tem alguns indícios, alguns sintomas, algumas coisas que a gente pode se atentar a isso, né? E encaminhar essa pessoa que está sofrendo para um serviço de atendimento o mais rápido possível, né? Uma das questões, assim, que na atualidade tem se falado muito e tem tido mais visibilidade, por exemplo, é o comportamento autolesivo, né? Que é de se cortar com objetos cortantes, se queimar com ponta de cigarro, enfim, com outras coisas. É tudo quanto é ferimento, queimadura, algum hematoma que é autoprovocado no corpo, é você mesmo que provoca. Geralmente esse comportamento autolesivo, né, ele não tem a intenção de morte ali, né, mas ele pode ir evoluindo, enfim, e já é um indício que a pessoa está aí com um grande sofrimento psíquico, que você precisa se aproximar mais enquanto familiar, enquanto amigo, né, enquanto algum membro pertencente do meio social dessa pessoa e se atentar e procurar uma ajuda aí profissional. Temos também a ideação suicida, né? Que são pensamentos, ideias que esse outro começa a expressar, né? Que ele não tá bem, que ele não aguenta mais viver, que não faz sentido a vida dele, né? Qualquer coisa que vai gerar uma estranheza em você, que você vai ver que aquela pessoa não tá conseguindo lidar com essa vida, com essa angústia, com todas essas questões que ela tá vivenciando no momento, isso é ideação suicida, que é um dos indícios também para a gente ajudar essa pessoa nesse exato momento e intervir aí, né? E também tem as tentativas de suicídio. O que são as tentativas de suicídio? São aquelas pessoas que elas vão chegar nos atendimentos de saúde, né? Que, por exemplo, tentou o suicídio aí via um uso abusivo de medicamento, mas ela não conseguiu, né? Isso foi uma tentativa, mas não chegou ali no objetivo final. E uma vez que cortou o pulso, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, uma vez que você chega nesse serviço de saúde, o serviço de saúde vai te encaminhar, né, para uma ajuda profissional, para ter esse acompanhamento, porque uma vez que você tentou, isso acaba sendo reincidente e cada vez essa pessoa vai tentando mais e mais e uma vez ela consegue. Então, assim, e após o suicídio também, né, a gente chamamos os sobreviventes do suicídio, né, que é a família, os amigos, aquelas pessoas do meio social da pessoa que também tem que ser cuidada nesse exato momento aí quando ocorre isso. Então, assim, o Setembro Amarelo vem reforçar agora em setembro, mas é uma coisa para trabalhar todo o ano, né, pra gente estar atento o tempo inteiro, porque, assim, quem pode tá aí num estado de sofrimento, pode ser a mãe de alguém, a irmã, a filha, o pai, o primo, o avô, né?
o vizinho, enfim, qualquer pessoa aí do âmbito familiar, escolar, social, enfim, de qualquer espaço, e assim, a gente parar para se atentar mais, né, como é que esse outro está, né, e a partir do momento que você identifica que esse outro precisa de ajuda, você começa a conseguir encaminhá-lo para um serviço, né, e também identificar em si mesmo, né? Se for a própria pessoa que tiver com comportamento autolesivo, ideação suicida, né? Que já tentou, ela mesma também pode procurar ajuda. Então é nesse sentido de tratar essas pessoas, auxiliá-las nesse momento, né? Para que não venha acontecer o suicídio em si. Tá certo. Tem mais gente lá acompanhando com a gente a nossa transmissão. A Degmar Oliveira tá ali dizendo que tá acompanhando com a gente também. E a Vanessa Marchetti também. E uma galera, né, entrando aí agora, acompanhando com a gente aí a nossa transmissão, a nossa primeira live aqui na nossa página. E a gente está trazendo esse tema, que é o tema da questão do Setembro Amarelo, a prevenção aí do suicídio. Eu acredito que seja também a questão da saúde mental, Letícia, é uma situação nova, né, que está chegando. Podemos tratar de doença, né, que seria uma doença nova. E quando se trata do novo, a família acaba tendo uma certa dificuldade para poder entender o que essa pessoa está passando, né? Então acho que a grande mensagem que a gente também poderia trazer é que realmente a família levasse a sério essa questão do suicídio, né? Porque antes de acontecer os finalmente, pelo que você relatou, parece-me que tem aí alguns sinais, né? Sim. E tem que se atentar para isso, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar no intuito, né, de fazer essa proteção, prevenir que isso venha acontecer, dar todo esse amparo, né, para essa pessoa que está nesse sofrimento psíquico e que, assim, não é uma besteira, uma coisa qualquer, não é falta de Deus, não é falta daquilo, né, como eu citei anteriormente, já teve até um padre que fez tratamento para depressão, né? Então, assim, o sofrimento psíquico ele pode estar em qualquer etnia, em qualquer classe social, raça, enfim, em qualquer espaço pode ter alguém aí que esteja sofrendo. E eu acho que a gente se atentar também para como a gente se relaciona com esse outro, né? Sim. Porque, assim, muitas vezes eu posso provocar sofrimento no outro. Então, assim, principalmente nas escolas, né, que é o público maior de adolescente que tem comportamento autolesivo, questão do bullying, né, então, assim, de falar de qualquer maneira, fazer certas brincadeiras que não são brincadeiras, né, que são extremamente pesadas, e a gente não sabe qual é a dimensão, né, daquilo que você fala, daquilo que você faz que vai atingir esse outro, né, e como é que ele vai se sentir diante dessa situação. Então a gente também pegar essa responsabilidade pra gente, né, da gente ter mais sensibilidade com esse outro, ter mais empatia com esse outro, né, então assim, e conseguir lidar aí da melhor forma possível com essas outras pessoas e se atentar para o outro, né? Porque é uma das grandes queixas dos familiares, é assim, mas como que eu não percebi que isso aconteceu, né? E muitas vezes até por falta de conhecimento, de orientação mesmo, pela saúde mental ainda ser uma coisa que é debatido muito, recente, né? Não tem todo esse histórico aí. O profissional, né, o psicólogo, o psiquiatra ainda causa uma certa estranheza nesse outro. Assim, né? como nós falamos uma das nossas primeiras perguntas, né, é quebrar esse paradigma que realmente as pessoas que estão passando por essa situação não sejam loucos, né, estejam passando por um momento de dificuldade, e esses profissionais são os profissionais que são competentes para poder auxiliar e ajudar nesse momento, né? Sim. Tá certo, mandar abraço aqui. Mandar abraço, né? Primeiro dia de transmissão, agradecer o carinho do pessoal que está aí nos parabenizando aqui pela transmissão. A Suelene tá aí com a gente, né? Su, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Francisco Pedralino e todo o pessoal que está deixando o seu recadinho aí também. A gente pediu para o pessoal depois compartilhar, né, com a gente essa live, porque para ajudar algumas pessoas, esse é o nosso objetivo, de ajudar algumas pessoas a procurar, né, aonde procurar ajuda, que inclusive é a nossa próxima pergunta aqui. Depois de tudo isso, feito esse levantamento, a pessoa sabe que está passando e enfrentando essa situação, existem os locais onde pode procurar essa ajuda, né, Letícia? Sim, então assim, o suicídio em si, né, ele
ele é uma questão de saúde pública, né? E que tem que ser investido muito na prevenção, porque se você investe ali no início, que foi identificado, não chega ao ponto de uma tentativa de suicídio ou um suicídio de fato consumado, que aí já levou essa pessoa, que os gastos vai ser maior. As tentativas de suicídio, elas podem deixar lesões nas pessoas, né? Pode acabar afetando um nervo, enfim, alguma coisa e perdendo a mobilidade dessa pessoa, né? A ingestão desse medicamento pode deixar alguma sequela também. Então, assim, é muito preocupante. Por mais que você não conseguiu, né, tirar a sua vida, você pode ficar aí com certas sequelas e conviver com isso para o resto da sua vida, né? Então, assim, o quanto antes o serviço público intervir nisso e conseguir trabalhar com essa pessoa, melhor é, né? Então, assim, os locais destinados para a saúde, né, é os lugares que principalmente se é trabalhado isso, né, e que tem que prestar esse atendimento e fazer os devidos encaminhamentos aí para esse usuário do SUS que chega, né. Aqui em Pedro Gomes a gente tem o hospital, né, municipal, o posto de saúde, os PSFs, né, que assim, esses profissionais, por mais que não esteja um psicólogo, um psiquiatra lá, esse profissional ele vai te acolher, vai te ouvir, te dar as devidas orientações, né, e te encaminhar para um tratamento. Então, assim, tem toda essa questão. A questão da assistência social também, hoje atualmente tenho eu aqui no CREAS, junto com o Fábio, a Antônia, a Rose. Então, assim, você também pode procurar, né, assim, o que tiver dentro da nossa atribuição vai ser feito esse acolhimento, né, o encaminhamento dessa pessoa. Então, assim, e geralmente partilha com alguma pessoa que você confia nessa pessoa, né? Então, assim, é muito importante que nós humanos nos expressamos, falamos, cantamos, dançamos, desenhamos, pintamos, seja lá com a forma que você tiver mais facilidade de escrever, né? Cada um tem mais habilidades e competências para uma determinada coisa, né? Então, assim, se faz necessário você conversar sobre isso com alguém que você confie, não com qualquer pessoa, né? Então, assim, muitas vezes falar com o pai, com a mãe, com a avó, com o vizinho, com o colega da escola. Adolescentes, geralmente, eles conseguem desabafar mais com adolescentes, que são da mesma faixa etária, né? Então, assim, o adolescente em si, ele está passando por uma mudança corporal, né? O corpo agora já vai se modificando, os hormônios. Você não é mais criança, mas você também não é adulto. Então, assim, você não pode se comportar mais como uma criança, mas você também não tem a autonomia de um adulto, né? Ainda tem uns pais que são responsáveis por você. Então, assim, os adolescentes ficam extremamente irritados, aquela sensação que meus pais não me entendem, mas também os pais não entendem ele, né? Então, assim, tem esses conflitos bem difíceis, né? E o seu colega ali de turma, de sala, é aquela pessoa que está passando pela mesma situação, vai ter uma identificação entre esses duas pessoas, um vai saber ouvir o outro, né? E muitas vezes precisa só você ouvir, nem você falar nada. E no intuito, assim, de não julgar esse outro, né? De não querer impor para esse outro que você acha que é melhor, né? Então, assim, se você não souber fazer uma orientação adequada, só escuta esse outro e procura ajuda para ele, para aquela pessoa que é capacitada, né? E que tem os recursos aí necessários para intervir nessa situação, né? Tem também o 188, que é o Serviço de Valorização à Vida, né? O canal aí, que você pode estar ligando também. Tem o telefone do CREAS, que é o 32301060. Então, assim, todas essas atribuições aí e esses serviços que são ofertados, né? E que é muito interessante que a população procure, né? Que assim, o município tem ofertado isso daí, tem as oficinas no CRAS também, que a gente sempre incentiva as crianças e os adolescentes a participarem. Para preencher o espaço, tem Sim, é assim, interessante. coisa que a gente fala, né? Existe vida além de Free Fire, né? Que é o jogo do momento, né? Então, assim, e não no sentido de punir, mas de estimular eles a vivenciar outras coisas, a ter outras experiências, né? Então, isso é muito interessante. E pelo que nós estamos observando, estamos participando e inseridos também, inclusive mandar aqui um abraço,
né, para a rede de atendimento aqui do município, né, lá para a Kelly, que é a psicóloga da saúde, para a Ilana, que está com a gente através da Secretaria de Educação do Estado, a Suelene, que é a assistente social do Criança Feliz, mas que está, né, nesse momento aí em parceria representando o CRAS, a Marli, enfim, a toda essa equipe que está envolvida para que essa campanha, que já começou aí pela escola Cleusa Teodoro, pelo que nós podemos observar, e se estende durante aí todo o mês de setembro e também parece-me que no mês de outubro, né? Fala um pouquinho para a gente aí dessa programação, para a gente encerrar aqui o bate-papo, porque já passamos aí, estendemos aqui. Você está louco para ir embora, né? Aproveitar aí depois do expediente, a gente te liberar aqui da nossa live hoje. Pois é, assim, em parceria aqui no município, né, com a assistência social, a Secretaria de Saúde, a escola, né, através da Ilana, a gente montou todo um cronograma, né, para ir falando na escola. Com esse comportamento autolesivo, né, está acontecendo mais entre os adolescentes, essas palestras, essas conversas, é mais no intuito de ser um diálogo, sabe, de estar mais próximo desse adolescente, dessa criança, que ele consiga se expressar, partilhar, né, e que haja um entendimento nesse diálogo aí, nessas falas para com eles, né, porque assim, eles trazem experiências incríveis, assim, extremamente dolorosas que eles já vivenciaram, né? E assim, que eles comecem a aderir a esses serviços, né? Na questão do comportamento autolesivo, da ideação suicida, né? Das tentativas de suicídio, que eles também orientem os pais deles, né? A família, o meio social, os vizinhos, enfim, ali onde ele está inserido. Então essa programação aí vai ser 9, 11, 12, 16 e 18 de setembro, né? Que é na escola Cleusa Teodoro e aqui no Francisco, que é as escolas estaduais. E no dia 16 e 17 de setembro, né, vai ter uma palestra, uma coisa no intuito, né, de preparar esses funcionários, né, da equipe de saúde de Pedro Gomes, para eles saberem acolher essa demanda, né, e saber orientar e encaminhar esse usuário que chegar, né, trazendo essas questões voltadas para a questão do Setembro Amarelo e da prevenção do suicídio, né. E também vai ter uma atividade cultural aí, uma palestra no dia 26 de outubro, que essa daí é aberta para toda a população, todos estão convidados para participar. Então, assim, que vai ter um palestrante, né, da Universidade Federal do Mato Grosso, que vai vir, uma pessoa aí de fora, né, e que é no intuito mesmo, vamos falar sobre o suicídio, né. A suicidologia, né, que é essa ciência aí que estuda, é muito recente, né? Então, assim, é muito desconhecido ainda, né? E o importante é que a gente fale com isso e não tenha medo de falar, de acolher esse outro, de receber, né, essas demandas aí e fazer esse devido trabalho aí, que é a nossa função, né? Até para que toda essa equipe possa se aproximar dessa pessoa que está passando por essa situação, essa equipe precisa saber aonde que estão essas pessoas, né? Sim. E seria através desse telefone, né, que você acabou de passar para a gente, ou através de alguma pessoa em quem essa pessoa que realmente está passando por essa situação, ela possa confiar, ter um vínculo para poder contar para que essa pessoa procure ajuda, né? É o único meio, ainda é Sim. a dificuldade, porque nós podemos observar, através de alguns dados também que a gente tem, é que infelizmente acaba se sabendo do suicídio quando chega realmente no finalmente, quando a pessoa consegue o finalmente, que é a morte, que daí já não dá mais para fazer nada, né? Por isso a importância da prevenção. Acho que uma coisa que é muito bom a gente ressaltar também, que cabe assim enquanto questão de saúde pública, é essa ajuda e esse auxílio, essa atuação profissional, né? Mas assim, a família,
os amigos, aquelas pessoas que vivem ao redor, é muito interessante que você ouça esse outro, por mais que ele repita 30 vezes ou 40, 50 a mesma coisa, que reclame das mesmas coisas, né? E que você tenha empatia, se coloque no lugar do outro e você comece a inserir essa pessoa em atividades, em coisas prazerosas, de preferência acompanhando essa pessoa, sendo parceiro aí dessa pessoa, né? E que escutar. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter com essa pessoa, que assim, não é só a equipe de saúde em si, não é só profissional, é um cuidado familiar, social, enfim, que se estende no todo, né? Na escola também. Então é muito importante a gente estar atento e a gente também fazer a nossa parte, né? Tem o projeto aí, o novo Metamorfose, que chegou da dança e que está sendo maravilhoso, né? A Rose está conseguindo que esses adolescentes se abram com ela, falam com ela. Então, assim, é muito mais do que uma dança, né? E é uma coisa que está engajando o pessoal, né? Está movimentando, aderiu 80 adolescentes e crianças na cidade. Então, assim, que possa, de fato, confiar nessas pessoas, partilhar isso, né? Tudo quanto é projeto social, participação, interação, coisas prazerosas nesse sentido, é extremamente importante estimular para essa pessoa que está em sofrimento psíquico, né? E é um papel assim que cada um de nós vai fazendo um pouco, né? Porque se a gente vai trabalhar com uma pessoa, por exemplo, que teve tentativa de suicídio, você tem que trabalhar toda a família, todo o meio social que ela está inserido, né? Que todos ali acabam ficando fragilizados diante da situação, né? É uma coisa que atinge a todos, não é só a uma pessoa. Então, assim, é muito importante nesse sentido, né? Que é um trabalho também que a gente vem despertar, que não é só de nós profissionais, né? A parceria de vocês aí é extremamente importante, por isso que a gente fala, comece a olhar para esse outro, né? Identificar quais são as demandas desse outro, enfim, e o que está se passando com esse outro e a gente procurar ajuda aí profissional, né? E também trabalhar toda essa família e estimular para ver o que a gente consegue fazer de melhor. Essa pessoa que pensa no suicídio, enfim, toda essa questão, ela quer retirar a dor, né? Não é de fato a vida, né? Então é isso que a gente tem que parar para pensar, né? E mostrar para essas pessoas que existem outras possibilidades, que existem outros tipos de coisas legais na vida, além daquele sofrimento, né? E que tem como ela passar por aquele sofrimento, aprender a lidar com aquilo ali, né? E seguir adiante. Então, assim, é muito importante o apoio nesse momento, sabe? Então, é extremamente necessário, acho que um engajamento social. Por isso que é muito importante essa palestra do último dia, né? Acho que vem esclarecer bastante, assim, que é uma coisa que não é voltada só para os profissionais, mas para o todo, né? Verdade. Todos nós podemos cuidar e trabalhar em prol da prevenção ao suicídio. Até porque, pelo que a gente pode acompanhar aqui pela programação, será um dia onde nós vamos falar realmente sobre o suicídio, né? Vai acontecer no Salão de Eventos da Promoção Social, o CRAS, a partir das 8 horas da manhã. Então é importante todos os convidados venham participar. Só para a gente ressaltar, além da Metamorfose, né, que é um projeto que chegou novo, que é o do Street Dance, né, temos também o balé, capoeira, violão, fanfarra e a recreação. Né, para dar um abraço aí também para todos esses profissionais. Pra toda essa galera. Quem passou pelo balé e pela capoeira, que também é uma dança, chega lá no projeto Metamorfose muito mais preparado, muito mais na frente, né? Então, assim, tudo quanto é estímulo de dança, de musical, enfim, tudo isso ajuda, né? Na nossa coordenação motora, aí, no desenvolvimento cognitivo, e a gente tem que estar sempre se estimulando aí, participando de coisas legais, né? E parabéns a todos os profissionais aí do CRAS, né, que é envolvido nesses projetos, né? E a população de Pedro Gomes em si tem o privilégio de ter todos esses serviços ofertados gratuitos, né? Para eles, gratuitos, né? Então, assim, esses outros projetos que tem, eu acredito que a população já tenha mais conhecimento e mais familiaridade, né? A dança, que é uma coisa nova, que eu acredito que chegou mês passado, né? Que o pessoal ainda está se inteirando aí, conhecendo, né? E aos poucos vai aderindo.
Agradecer você por ter aceitado esse desafio. Hoje é a nossa primeira transmissão, um serviço de informação meio novo, né? Mas acredito que deu certo, que a galera tá acompanhando com a gente aí. Você pode deixar aí, dá uma curtida aí se você gostou da nossa transmissão, compartilha, que a gente acredita que essas informações são válidas, né, para o mês de setembro. E sempre que puder a gente vai estar aí fazendo um live, né? Entrar e fazer uma live, trazer uma informação bacana, diferenciada, um jeito novo de levar informação. Mais uma vez, ressaltar aqui os parceiros, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Prefeitura Municipal de Pedro Gomes, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Educação do Estado, né? Também que está envolvido nessa campanha aí, onde Pedro Gomes realmente vem falar dessa questão do Setembro Amarelo do suicídio. Obrigado, Letícia. Obrigada a vocês, obrigada pela atenção. E tchau, tchau, galera. Qualquer coisa me procura. Valeu.